Querido Deus maravilhoso, o Senhor é tão bom, em todo o tempo nos ajude a continuar nos entregando. Este é o processo da graça. Pelo sangue de Jesus, tenha misericórdia. E pelo teu bom Espírito nos aperfeiçoe para que demos mais liberdade. Que cada um que está ouvindo essa mensagem possa ser tocado, transformado, quebramos todo impedimento, que a tua palavra possa frutificar em nossos corações, segundo a sua vontade, embaixo do sangue de Jesus, na unção do Espírito Santo. Aleluia, em nome de Jesus. Queridos irmãos, shalom, aqui estou com a minha Bíblia aberta, em Romanos capítulo 8, versículos 7 e 8. Por isso o pendor, ou a inclinação da carne, é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Amém, meus irmãos? Nessa batalha contra a carne, o mundo e o inimigo, temos o Espírito Santo, a intercessão do povo de Deus, Jesus à direita de Deus Pai intercedendo por nós, o Espírito Santo intercedendo com gemidos inexprimíveis em nosso espírito. Meus irmãos, estamos cercados pela bondade de Deus como um muro de fogo. Então Romanos 8,13 disse: pelo Espírito mortificardes as obras do corpo. Estamos em extrema vantagem sobre a carne, se confiarmos na graça. Por isso, sabemos, queridos e amados irmãos, que a obediência espiritual é possível. Nós podemos sim, com toda certeza, chegarmos à abundância transbordante e fecharmos mais e mais as brechas, meditando na palavra dia a dia. Lá em Colossenses 2,19, diz que o Senhor vai dando crescimento, o Senhor vai concedendo. É maravilhoso porque o Senhor vai nos ensinando, nos convencendo. O teu poder de convencer a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Aquilo que antes nós achávamos normal, até pensávamos que era bom, e depois descobrimos, quando o Senhor veio habitar em nós, isso é progressivo, que aquilo é pecado, que aquilo é nocivo e desnecessário. Então, o teu Espírito Santo foi nos libertando do amor ao pecado, não apenas nos perdoando, mas nos mostrando que aquilo é menor do que temos em Cristo. Adão e Eva não perceberam que aquilo que aquela árvore do bem e do mal poderiam oferecer, na verdade não tinha nada para oferecer, mas era muito menor do que eles tinham no jardim com Deus. Por isso você que está ouvindo essa palavra sabe que as brechas, elas foram abertas por um anzol que estava escondido por trás de uma isca. E essa isca é interessante como a nossa carne, ela foi programada desde a queda para chamar amargo de doce e doce de amargo. A carne, ela gosta do pecado. E graças a Deus que hoje nós somos espírito e podemos renunciar esses apetites da carne, seja para com a preguiça, mundanismo, carnalidade, soberba, incredulidade. A carne e a sua mentalidade, ela não pode nos dominar, porque o Senhor está construindo, através do nosso espírito e nossa alma, uma mentalidade sadia, bíblica, que consegue combater esses argumentos. A carne não consegue nos convencer, porque o Espírito nos convenceu. É maravilhoso, pessoal. Quem não tem o Espírito Santo é convencido via carne. A carne diz que o pecado é bom e ele abre brechas. A pessoa nem percebe. Agora o homem espiritual, quem convence, quem fala mais alto, porque a ovelha conhece a voz do bom pastor, é o Senhor. Por isso é maravilhoso, né, meus irmãos? Porque nós conseguimos ver como Deus vê agora o pecado. Isso é uma metanoia, uma mudança de mente. É ver o pecado como Deus vê, como algo nocivo e desnecessário, algo a ser dominado e rejeitado. Que maravilha, meus irmãos. Antes de termos o Espírito Santo, nós estávamos assim como que programados em nossa alma para acreditar em tudo que a nossa carne dizia. Mas agora, quando o Espírito Santo vem para sarar a nossa alma, e esse é um processo lindo e maravilhoso, nós começamos a ter agora uma contra-argumentação. Lembra quando as tentações vieram, oferecendo para Jesus fazer pedras em pães? Pensar primeiro
no seu conforto, na sua zona de conforto, no seu corpo. Eles estão em consagração com meu Pai. Ele teve resposta bíblica para aquela tentação, que comer não é pecado, mas comer fora de hora, quando Deus nos chama a consagração, né? É pecado. Depois a segunda tentação, é maravilhoso quando Jesus consegue responder também pela palavra. O inimigo vem tentando enganar, dizendo que ele pulasse ali do pináculo do templo e se aparecesse, né? Fosse grande aos olhos de toda a cidade, que os anjos iriam segurá-lo, ser grande, ser famoso. Jesus falou: não tentarás o Senhor teu Deus. E a terceira tentação, o inimigo ofereceu dinheiro ilícito, riquezas, se ele fizesse um pacto com o inimigo. E Jesus disse: não. Somente ao Senhor teu Deus adorarás, só Ele dará culto. Mostrando que nós não adoramos coisas e nosso coração, nosso tesouro está no Senhor. Ele é o nosso tesouro. Então esse ter fora de Deus nós não queremos. Todas as nossas fontes estão no Senhor. Salmo 87, 7. A segunda tentação, ser sem Deus, essa vanglória, Jesus renunciou. E o primeiro, fazer sem a participação de Deus, agir precipitadamente, também não. Ser, ter, fazer sem Deus. Jesus venceu os três no deserto, jejuando. Então isso mostra o poder do Espírito Santo falando mais alto, nos ajudando a avançar, como fez Abraão prosperar no deserto. O Espírito Santo nos ensina, diz Tito 2,12, a graça nos ensina a renunciar ao pecado. A graça nos ensina, como diz 2 Pedro capítulo 1, que nós temos uma nova natureza e através dela já escapamos das seduções do pecado. Olha que coisa maravilhosa, meus irmãos. O Espírito Santo falando mais alto e nos convencendo, nos dando a palavra de Deus como munição, como armas, para usarmos contra essas tentações, usarmos contra essas tentativas de seduções, convites do pecado, via carne. Agora a carne tem argumentos menores. A nossa alma está no meio da carne e do Espírito. Ela tem sido alimentada através do que o Espírito diz. O homem viverá de toda palavra que sai da boca de Deus. Por isso, uma alma espiritual, ela vai recebendo cada vez mais força, entendimento, ânimo para compreender e amar o que Deus ama. O temor do Senhor é odiar o que o Senhor odeia. Fazer escolhas sábias. E aí vai fechando brechas, porque aquilo que antes a alma cedia, hoje não cede mais. Se arrepende, pede perdão imediatamente. Está num processo, dando lugar ao Espírito Santo, seja pela oração, pela adoração, pela comunhão com Deus, pela comunhão com os irmãos, estando envolvidos em dar bom testemunho, evangelizar. Aí nós vemos o quê? Uma pessoa que está agora alimentando sua alma com o pão do terceiro céu. Enquanto 3 anos e meio havia seca em Israel, Elias recebia pão e recebia água. Depois foi na viúva lá e Deus fez um milagre que abençoou a viúva e também o profeta, onde eles tiveram alimento durante a estiagem. A Bíblia diz em Salmos que no dia de fome o justo terá de sobra. Eu creio que você que está passando por batalhas financeiras ou na saúde, batalhas na família, batalhas na sua alma, né? Tentações e provocações. Por causa do Espírito Santo na sua vida, você está suprido para responder esses ataques e prevalecer, ser guiado em triunfo sempre. O Senhor nos guia mansamente às águas tranquilas, portanto, não desanime, não se desespere, você está no caminho certo. Agora vá no passo certo, que é o passo da graça, tendo paciência com você, pois a sua alma ainda é imperfeita, mas você é perfeito e pode aperfeiçoá-la com a ajuda do Espírito Santo, se perdoando, se entregando, se fortalecendo, e vai de fruto para mais fruto, e vamos assim até o céu. Ninguém solta a mão de ninguém. A minha oração por você é que você, junto comigo, junto com todos os irmãos, possamos hoje dar um passo à frente, crescermos na graça e no conhecimento e estarmos cada vez mais entrando nessa vida abundante
e saindo dessas vidas de brechas e quedas.